Boa tarde. Você prestou atenção no que o pastor Felipe mencionou na oração? O motivo pelo qual a gente está aqui, sábado após sábado, para a gente poder aprender através do estudo da Bíblia, do convívio, a ser mais parecido com Jesus. Hoje o tema da mensagem está muito relacionado a isso. Eu espero que realmente, ao você sair daqui hoje, você possa tomar a decisão em ser mais parecido com Jesus. Tá bom? Que bom que você está aqui. Eu não sei o motivo que te traz aqui. A gente está vivendo um momento difícil no Brasil, né? Você está aqui, você é perseverante, não tem gasolina, né? Que bom que você está aqui. Isso mostra que para você mesmo. E essa busca por Deus, ela tem que ser permanente, constante, né? A gente não pode esmorecer diante das dificuldades em buscar a Deus. Buscar a Deus não acontece só aqui, mas também aqui. Por isso é bom que você esteja aqui. Deus tem os seus caminhos, Ele faz as coisas como Ele acha que tem que ser. Bom, a gente está numa série intitulada O Maior Discurso de Cristo. Evidentemente, essa série está tratando de das maiores pregações de Jesus a seus discípulos, a famosa pregação que está ali relatada no Evangelho de Mateus, entre o capítulo 5 e o capítulo 7, conhecido como o Sermão do Monte. É um dos temas mais extraordinários. Talvez esse tema tenha sido um dos temas mais pregados ao longo dos séculos dentro do cristianismo. E a gente vai tratar um pouquinho dele hoje, e a porção que a gente vai tratar dele hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre sal e luz. Com certeza é a porção mais explorada desse sermão ao longo dos séculos. O sermão está dividido em 7 blocos, 7 partes. Hoje é a segunda parte. Sábado passado foi a primeira. Você está convidado a estar com a gente aí no estudo dessas demais partes. Se quiser se aprofundar um pouquinho no estudo, existe um livro chamado O Maior Discurso de Cristo. Você consegue comprar isso pela internet, aqui na nossa lojinha também. Para o crescimento pessoal, para a tua busca, se você quiser. Esse é um material disponível aí para todo mundo. Esse tema, o Sermão do Monte, ele é, sem dúvida nenhuma, na esfera do cristianismo, aquilo que os estudiosos entendem como sendo a declaração, o manifesto de Jesus Cristo ao mundo, da forma como Ele espera que seus discípulos, seus seguidores, vivam. Esse manifesto é Jesus apresentando ao mundo aquilo que Ele espera que seus seguidores sejam como pessoas. Semana passada, as bem-aventuranças, as características que devem estar presentes na vida de todos aqueles que escolhem o caminho de Jesus Cristo. Hoje, como nós que escolhemos o caminho de Jesus Cristo, devemos influenciar o mundo no qual vivemos. E nesse contexto é evidente que Jesus vai trazer uma mensagem, um conteúdo específico. Jesus anuncia constantemente ao longo do seu ministério aquilo que ele chama de o reino de Deus. Um lugar, uma ideia, um conceito que está em contraposição, evidentemente, ao reino dos homens. A essa estrutura da sociedade na qual vivemos, e é sobre isso que o Sermão da Montanha vai tratar, e especificamente o tema de hoje vai apresentar como eu e você devemos viver e agir diante da sociedade. O texto de hoje, você tem a sua Bíblia ou no seu dispositivo, você pode pegar agora, está em Mateus capítulo 5, dos versos 13 a 17. Mateus 5, 13 a 17. Antes de lermos, queria convidar você para curvar a fronte, para a gente falar com Deus. Senhor Deus, obrigado porque a gente está aqui hoje, nesta manhã. Queria pedir que o Teu Espírito Santo viesse trabalhar em nossa mente, em nosso coração, nos dar discernimento, para que, ao estudarmos esse tema, que foi tão importante para o ministério de Jesus, nós possamos sair daqui transformados, decididos em ter uma vida mais próxima àquilo que Jesus idealizou para a sua gente, para o seu povo, para aqueles que escolhem o caminho do Cristo. Esteja com todos nós, é isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos ao texto.
Então, Mateus capítulo 5, 13 a 16. Aqui diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Evidentemente, quando Mateus introduz o Sermão da Montanha, basta você olhar as primeiras páginas do Evangelho de Mateus, você vai perceber que Mateus, ele cria um ambiente, cria um cenário, cria um contexto específico. Mateus inicia criando uma relação, logo nos primeiros versos, de identidade, onde ele apresenta que Jesus Cristo é sim o descendente de Davi, aquele que por direito é herdeiro do trono, é também descendente de Abraão. Na sequência, a gente vai encontrar Mateus escrevendo um pouco os processos envolvendo o nascimento de Jesus. E aí Mateus dá um salto. Mateus vai começar a tratar do momento em que Jesus começa o seu ministério no mundo. Logo na sequência a gente tem o momento do deserto, onde Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E depois então Jesus, quando retorna no deserto, começa a convidar os seus primeiros discípulos. E com esses primeiros discípulos agora ele começa... Ele começa a viajar por toda a região ali da Galileia, anunciando as boas novas do reino. É só depois disso, é só depois de Mateus construir um cenário, é que Mateus introduz o discurso, esse manifesto de Jesus Cristo, conhecido como Sermão do Monte. Uma informação importante que tem, e que você precisa considerar, são as palavras que antecedem o Sermão do Monte. Olha o que Mateus diz no capítulo 4, um pouquinho antes de ele iniciar o discurso. Então volta a página aí, acha os versos de 23 a 25 e acompanha comigo o que Mateus fala a respeito de Jesus, de quem ele era. Olha o que está escrito: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo de vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curou a todos. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Judéia, Jerusalém, e da região do outro lado do Jordão. Essa informação é muito importante, porque o que Mateus está propondo aqui é algo fundamental para você entender o discurso de Jesus. Hoje, em nosso tempo, você encontra grandes líderes religiosos pregando a respeito do Evangelho, mas seus discursos ecoam no vazio, porque não passam de discursos. E o que Mateus propõe aqui é que antes de Jesus fazer um discurso, um pronunciamento, um manifesto sobre como ele espera que aqueles que escolhem o caminho do Cristo vivam e sejam, Mateus apresenta quem é Jesus, como ele vive. Porque o discurso de Jesus não é um discurso vazio, não é um discurso hipócrita. Jesus veio para libertar o oprimido, o fraco, aquele que sofre, aquele que está angustiado, aquele que está desesperançado, aquele que está afligido pelos problemas da vida. Jesus veio para libertar a todos. E é nisso que consiste o ministério de Jesus. Basicamente o que Mateus está propondo antes de introduzir o Sermão da Montanha é que Jesus era um homem que fazia diferença na sua sociedade. Entenderam isso?
Jesus era um homem, uma pessoa, que fazia diferença na sociedade de seu tempo. Evidentemente, se você lê o início do Evangelho de Mateus, você percebe que Mateus vai estabelecer um paralelo que é fundamental e crucial também para o entendimento do Sermão da Montanha. E na semana passada, o pastor Bruno mencionou um pouco a respeito desse paralelismo. Mateus compara Jesus Cristo, assentado no monte, falando a uma multidão, a Moisés, quando do monte, ali ele trouxe os mandamentos de Deus e falou à multidão sobre a forma como Deus deseja que o seu povo viva diante da sociedade, diante das nações, diante do mundo. Isaías, grande profeta do Antigo Testamento, se referindo a esse servo do Senhor, esse novo Moisés, esse enviado por Deus para mudar e restaurar a condição da humanidade, ele diz que a missão desse homem era, Isaías 61, verso 1, cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar libertação aos cativos e libertar das trevas homens e mulheres. É nisso que consiste a missão do Cristo, o ministério do Cristo, enquanto ele viveu aqui nesse mundo. O mundo de hoje não é muito diferente do mundo daquele tempo. Nosso mundo é um mundo afligido por problemas. A gente está vivendo dias difíceis, certo? Nosso presidente da República tomou uma decisão de mexer no preço do combustível. Vocês sabem, vocês estão acompanhando as notícias, né? Isso desencadeou o protesto, então, dos caminhoneiros. Bloquearam as estradas. E a gente está aqui sofrendo com isso. Eu estava pesquisando ontem um pouco do cenário. Fiquei assustado na quinta-feira quando eu escutei no rádio que a Polícia Militar do Estado de São Paulo estava recolhendo 50% da frota de carros e motos por falta de combustível. Mexe no preço do combustível. E agora a gente em São Paulo vive em insegurança. Que tipo de mundo é esse? Que tipo de sociedade é essa? Os supermercados estão vazios. Não estão sendo abastecidos. Você percebe como é frágil a sociedade que a gente vive? E isso porque a gente não está num contexto de guerra, num contexto de terrorismo, estamos apenas numa questão política. Tem aeroportos no Brasil fechados, mais de 10 aeroportos fechados, inclusive Congonhas, funcionando parcialmente. Ambulâncias estão paradas. Ambulância não tem combustível para socorrer e atender a população. Hoje a notícia é que muitos hospitais estão preocupados com a falta de insumos para aquelas pessoas que fazem diálise. Mexe no combustível e agora tem pessoas correndo risco de morte. Que tipo de sociedade é essa que a gente vive? Como se não bastasse, as nossas políticas governamentais, todas elas, são excludentes. Elas operam em função daqueles que estão no poder, em detrimento da população. E você entende bem isso. Eu não sei se você já precisou recorrer a um hospital público nesses dias, desses últimos governos brasileiros. O descaso, a falta de estrutura, privilegia só os que estão no poder, privilegia interesses corporativos. Essa é a nossa nação, esse é o Brasil. A corrupção no Brasil tornou-se parte da cultura brasileira. Desde os políticos, empresários, até microempresários e até esses que trabalham não oficialmente, né? Me fugiu o nome agora para essa classe, tipo camelôs, assim, que não tem um registro oficial. A corrupção está incrustada na mente da sociedade.
E no Brasil existe uma expressão que define bem essa característica da corrupção na sociedade. Chama-se, você conhece bem, jeitinho brasileiro. Conhece isso? Todo mundo está correndo atrás do seu. Todo mundo quer tirar vantagem. E se você não corre atrás, se você não tira vantagem diante de uma situação que se põe diante de você, você é um trouxa. Como se tudo isso já não bastasse, o descaso com a população. Existem várias comunidades na periferia de São Paulo sem saneamento básico, sem educação. Aqui no centro da cidade de São Paulo, segundo o censo de 2016, 14 mil pessoas moram nas ruas. Esse é o Brasil. E como se não bastasse ainda, falsos líderes religiosos comercializam o evangelho, vendendo a graça, vendendo o perdão, vendendo as bênçãos em troca de dinheiro, enriquecendo à custa do sofrimento e da fé das pessoas. Esse é o Brasil que a gente vive. Esse é o mundo que a gente vive. E eu não sei você, mas o sentimento que eu tenho, e eu acho que você compartilha desse sentimento comigo, é que a gente queria um Brasil diferente, a gente queria um mundo diferente. Não moldado pela ganância, pelo poder corrupto, mas moldado pela justiça, pela retidão. Eu imagino que você sonha com um Brasil onde os nossos políticos são responsáveis para com a sociedade, para com o fraco e com o oprimido. Um Brasil onde os nossos líderes não são corruptos. Eu acho que você sonha com isso. Um país onde você pode andar em qualquer lugar da cidade em segurança. Nós sonhamos com isso. Na verdade, não somos só nós cristãos que sonhamos com isso. O mundo sonha com um Brasil melhor, com um mundo melhor. É nesse sentido que Jesus, ou pelo menos o autor de Mateus, relata o sermão, a declaração de Jesus nesse manifesto contra esse caos instituído na sociedade. O que Cristo está propondo no Sermão da Montanha, dizendo aquele grupo de camponeses que estavam ali ouvindo as palavras de Cristo, é que existe sim uma maneira de subverter essa ordem instituída pela sociedade. Existe uma maneira de tornar o mundo um lugar diferente, um lugar melhor. Existe uma maneira pela qual é possível reverter os efeitos do pecado em nossa sociedade. E sabe, Jesus vai dizer que isso não depende das autoridades. Também depende delas. Mas o que Jesus afirma no Sermão da Montanha é que a forma pela qual é possível reverter esses efeitos do pecado em nosso mundo começa com você. Começa com as tuas atitudes, com as tuas ações, com as tuas crenças, com os teus valores diante da sociedade. Entenderam? Sal e luz? Não tem muito o que se falar sobre sal e luz da forma tão óbvia e tão clara e tão direta pela qual Jesus menciona esses dois elementos como ilustração, como metáforas da forma como nós, seguidores de Jesus Cristo, deveríamos agir no mundo. É até certo ponto óbvio. O sal. Das muitas propriedades, duas são principais. O sal tem a propriedade de dar sabor ao alimento e de preservar o alimento. Em ambos os casos, para que o sal possa cumprir esse papel, o sal precisa ter um certo nível de pureza. Se o sal estiver contaminado, você não pode usar esse sal para dar sabor aos alimentos, nem para conservar alimentos.
É nesse sentido que Jesus afirma aqui no Sermão da Montanha, quando ele diz assim: mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não se virá para nada, certo para ser jogado fora e pisado pelos homens. Essa questão do sal conservar alimentos, você que é brasileiro já ouviu, né? Ou já experimentou? Carne de sol, carne do Ceará, jabá, conhece isso, né? Não importa o termo usado, o segredo é o mesmo: o sal, para conservar essa carne. O Dr. David Turk, um estudioso do Oriente Médio, ele menciona que lá no contexto de Jesus, o sal não era tão puro. Provavelmente ali na região do Mar Morto existia esse pó branco que era usado como sal, que não era puro, era uma mistura de calcário e areia. E quando você dissolvia esse pó na água, esse material que não era sal, ele precipitava, criando uma resina branca embaixo, que também era considerada como sal, que não salgava. Não existiam refinarias naquele tempo, né? E é por isso que Jesus fala: o sal é jogado fora quando ele não cumpre o seu papel. Luz do mundo. Aqui Jesus também é direto. Ele fala: vocês são o sal da terra. E aqui ele fala: vocês são a luz do mundo. De forma clara e direta. É evidente que, se você conhece um pouquinho da Bíblia, Jesus, ele fala que ele, em outro lugar, lá no Evangelho de João, ele menciona que ele é a luz do mundo. Olha o que ele diz lá em João 8, verso 12, se você quiser anotar aí ou acompanhar, fala assim: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E olha que interessante, aqui no Sermão da Montanha, ao invés de Jesus falar que ele é a luz do mundo, ele olha para aquele bando de camponeses e fala: vocês são a luz do mundo. Você percebe, Jesus cria um paralelo entre ele e aqueles que estão dispostos a viver sobre os valores apresentados por Jesus nesse Sermão do Monte. O que Jesus está dizendo é o seguinte: quando as pessoas passarem a viver a partir desses valores, qualquer pessoa se torna como o Cristo, a luz do mundo. Ao fazer isso, Jesus está afirmando ou dizendo ou criando um paralelo de que os valores de Cristo, norteadores da sua vida, são os valores, ou devem ser os valores norteadores da vida dos seus seguidores. A missão do Cristo no mundo deve ser a missão dos seus seguidores. Jesus estabelece um paralelo, aonde os seus seguidores agora passam a ter uma identidade com Ele. Passam a iluminar o mundo, a contagiar o mundo. E aqui, de maneira clara, direta, específica, Jesus usa duas ilustrações. Ele fala assim: é impossível esconder uma cidade que está sobre a colina. E ele também diz: ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma tigela, mas coloca num lugar apropriado, para que a casa seja iluminada. O que ele está dizendo é o seguinte: que quando você é luz de verdade, luz acesa, não luz apagada, né? Entende? Luz ofuscada. Quando você é luz de verdade, o mundo perceberá isso. Isso é algo que não tem como ser contido. Diferente da primeira parte do Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, onde Jesus cria uma tensão, quando ele começa a criar as características de vida, de identidade daqueles que são os seguidores do caminho do Cristo. Porque é complicado, né? O fraco chora, tem fome de justiça, sede de justiça, né? Cria uma tensão na gente quando se lê a primeira parte. Aqui nessa segunda parte, Jesus é claro e direto: vocês são luz, vocês são sal.
Uma analogia que todo mundo é capaz de entender. E ele finaliza essa declaração afirmando o seguinte: assim como a cidade na montanha, como a luz colocada no lugar certo, que é incapaz de ser contida, ele afirma assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que as suas boas obras, as obras de vocês, dos seguidores do caminho do Cristo, glorifiquem o Pai que está nos céus. Aqui Jesus apresenta um conceito: boas obras. Jesus não apresenta a crença em Deus, a teologia por trás da fé, a filosofia por trás do estilo de vida. Aqui o que Jesus fala de forma clara são boas obras, coisas que são sensíveis, perceptíveis por qualquer pessoa, assim como a luz, quando colocada no lugar correto, ela não pode ser contida. Boas obras. Aqui é usado de forma generalista, é o que você faz, o que você pensa, como você age diante do mundo, na sociedade onde você vive, na comunidade onde você vive. E basicamente é o Jesus criar essa identidade entre ele e seus seguidores. Ele é a luz e os seus seguidores a luz. O que ele está afirmando ou propondo é que o mundo vai conhecer a Deus através dos seus seguidores. Você entende por que ele envia os seus discípulos aos confins da terra? Trazer luz. A profecia do Antigo Testamento, de Isaías, que fala a respeito desse servo do Senhor. Olha o que ele fala a respeito do servo do Senhor. Está em Isaías 42, do verso 6 ao 7, diz assim: eu sou o Senhor, e o chamei para viver em retidão. Segurei firme pela sua mão. Eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios. Para abrir os olhos dos cegos e para libertar da prisão os cativos e para livrar do abismo aqueles que estão na escuridão. Evidentemente Isaías aqui está falando do servo do Senhor, e esse servo do Senhor é o Cristo, que seria enviado. Luz para os gentios. Só que quem foi enviado aos gentios foram os seguidores do Cristo. Ninguém menos que o Cristo ressignifica essa profecia e diz que os seus discípulos agora são os servos do Senhor, que deveriam contagiar o mundo com essa luz. E aqui entenda, você não pode ler esse texto, sal e luz, fora daquilo que foi proposto pelo autor do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, nesse paralelismo com o Sinai. O conteúdo corre numa estrutura paralela. Aquilo que foi pronunciado de cima da montanha no momento em que a nação de Israel fez uma aliança com Deus. Quando Deus virou para o povo e falou assim: eu quero que vocês sejam minha nação, meu tesouro pessoal. Uma nação santa e um reino de sacerdotes. Eu quero que vocês sejam um povo que me representam. Tanto no Sinai quanto no Sermão da Montanha, a pressuposição do discurso é que Deus é o seu Deus. Que o Senhor é o libertador. É quem te libertou. E nesse contexto é Jesus, por isso que Mateus introduz o Sermão da Montanha dizendo que Jesus passeava pela terra, pelas cidades, libertando aqueles que cruzavam o seu caminho. E aqui você precisa entender uma coisa: essas boas obras não são obras de caridade apenas, obras de caridade motivadas pelo amor. Mais do que isso, são obras da fé, que testemunham a respeito de quem é Deus, e quem é o seu Deus, e quem é a sua referência de vida. Tenho 2 amigos. Eu mencionei isso no momento do discipulado da semana passada. Quem estava aqui vai escutar pela 2ª vez. Não sei se é porque eu estava estudando esse tema, eu acabei provocando eles na conversa dessas semanas atrás aí.
Os dois são ateus. Um é ateu convicto, o outro é um ateu meia boca, sabe? Mas o fato é que a resposta dos dois, eu sempre convido alguns amigos meus para vir para cá, para se conectar com a gente, porque eu acredito nessa igreja. Muitos de vocês são pessoas incríveis, muitos de vocês são sal e são luz de fato. E tem feito diferença no mundo. Então é bom ter gente se conectando com vocês aqui, porque eles vão ser iluminados, a vida deles vai ter sabor, entendeu? E eu convidei eles falaram de maneira bem clara e direta: Irã, não existe nada no cristianismo. Vou resumir nas minhas palavras o que eles disseram. Nada no cristianismo que me interessa. Nada que me interessa. E eu fui entender por quê. E basicamente é porque o nosso cristianismo de hoje, pelo menos é isso que eles disseram. O nosso cristianismo de hoje é sal contaminado. É luz que está debaixo da tigela. Na verdade, Jesus propõe o reino de Deus. Um lugar, uma ideia, uma consciência, um status, um ambiente onde as pessoas que vivem nesse ambiente ou nessa ideia, ou compartilham desse conceito, têm como valores norteadores da sua vida os valores de Deus. Amor, justiça, bondade, benignidade, mansidão, e a lista é enorme. As pessoas que vivem na perspectiva do reino de Deus são identificadas com as descrições do Sermão do Monte. É um tipo de gente que é gente diferente sobre a terra. O problema é que o cristianismo do nosso tempo é sal contaminado. Na verdade, é uma versão bem meia boca, uma versão bem fraca daquilo que Jesus chama de o mundo. E as pessoas que estão nesse mundo, sofrendo, angustiadas, pressionadas, aflitas, sem esperança, também sonham com um mundo melhor, de justiça, de mansidão, de bondade, onde as pessoas respeitam umas às outras. Só que elas, ao olharem para a igreja, que deveria ser o reino de Deus, veem mais do mesmo. Duas versões da mesma coisa. E a igreja, uma cópia bem barata disso. Você entende? Aqui existe, no Sermão da Montanha, e nessa sessão de Sal e Luz, uma relação que Jesus estabelece. Um paralelismo, paralelismo que Jesus estabelece. Ele fala que de um lado está o sal, vocês, e do outro está a terra. De um lado está a luz, e do outro está o mundo que precisa ser iluminado por essa luz. Um mundo que vive nas trevas, um mundo que é sem sabor, a vida é sem sabor. Duas realidades, o reino de Deus e o mundo. Me permitam usar uma palavra desgastada dentro do cristianismo. Mundo, um sistema mundano. Jesus chama os seus discípulos para subverter essa ordem estabelecida por esse sistema mundano, para ser gente diferente desse sistema mundano. O problema é que tem muito crente por aí que acha que essa diferença ela é medida pela roupa que você veste, pela comida que você come, pela música que você escuta. Mas aqui no Sermão da Montanha, Jesus fala sobre valores que definem quem você é, os valores norteadores da sua vida, e que deveriam, assim como Jesus, cada seguidor dele deveria estar disposto a viver e a morrer por esses valores.
Mas a gente não, né? A gente tem as nossas desculpas. Todos nós. Para viver estes valores mundanos. Mesmo vindo semana após semana na igreja. Mesmo lendo a Bíblia em casa. Eu encontro desculpas para viver esses valores. Sabe o que é extraordinário no Sermão da Montanha? É que Jesus, ele não pregou esse sermão para líderes políticos, líderes religiosos. Jesus pregou esse sermão para camponeses. E Jesus acreditava que aqueles camponeses poderiam subverter a ordem mundana, instituída pelo mundo. O que Jesus está dizendo com isso, a mensagem que ele está passando com isso é que qualquer pessoa, qualquer um de vocês que está aqui hoje, pode subverter a ordem mundana, pode tornar o mundo um lugar melhor, pode expandir o reino de Deus sobre a terra, pode ser luz, pode ser sal. Não importa o quanto você conhece, ou a sua capacidade de influência na sociedade. Você aqui é chamado por Jesus para fazer diferença aonde você vive. Você entende isso? Porque se você é empresário, presta atenção. Jesus está te chamando aqui para viver sobre a perspectiva do reino dele. E se você é empresário e cristão, você precisa ser honesto na sua empresa. Tanto diante de Deus quanto diante dos homens. E não importa se a carga tributária é grande, o ensinamento de Jesus é: dai a César o que é de César, seja discípulo, obedeça a instrução do Cristo, ou pelo menos siga a instrução do Cristo. Não importa em que ambiente você está ou trabalha, no reino de Deus existe apenas a verdade. Os seguidores do Cristo agem com verdade, não com mentira. Segundo Jesus, o pai da mentira é o diabo, e aqueles que mentem são filhos do diabo. Por isso é inadmissível quem se propõe a seguir o caminho do Cristo agir com mentira, não importa em qual circunstância. Se você é cristão e está aqui, e é político, entenda o seu papel na política. Se você está lá é porque cristãos e pessoas olharam para você e falaram: você pode representar a Deus no mundo, então não se corrompa diante desse sistema instituído no Brasil de corrupção. Seja quem Jesus te convoca para ser. Eu estive na Beneficência Portuguesa um tempo atrás, fazendo uma visita a uma pessoa que estava enferma, e comigo um médico, que é cristão, amigo meu. Às vezes ele vem aqui. E como foi incrível, eu fiquei até constrangido a forma como nós dois chegamos no paciente. Eu fui lá para orar, para consolar, mas sabe quem de fato orou e consolou aquele paciente? Aquele médico. Porque ele entendia que o papel dele ali não era apenas medicar a pessoa. Como seguidor do caminho de Jesus, ele entendia o papel que ele tinha que cumprir em sua vida. Não importa qual área você atua, Jesus está chamando um povo, uma gente, e essa é a maior temática da Bíblia. Deus quer um povo para Ele, Deus quer um povo que o represente. Isso é tão sério que lá no Sinai, quando Deus elege Israel para representá-lo diante das nações, Deus diz o seguinte: disse a Moisés: diga aos israelitas, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Por isso não procedam como o Egito procede, de onde vocês moravam, nem como procede a terra dos cananeus, para onde eu estou enviando vocês. Não sigam as suas práticas. Vocês devem viver de acordo com os meus decretos, com as minhas ordens, porque eu sou o Senhor de vocês.
Eu não sei quanto tempo você tem de igreja, pouco ou muito. A pergunta é: quem é o Senhor? Quem é o seu Senhor? Em quem você estabelece os referenciais da sua vida? Você entendeu? Existe uma diferença fundamental, uma distinção fundamental nesse Sermão do Monte. Existem cristãos e existem os não cristãos. E o reino de Deus, ele se expande sobre a terra. Ele dá sabor à terra, ele ilumina a terra. Através de você. Quais são os valores norteadores da sua vida? Valores pelos quais você está disposto a viver e a morrer. Eu queria convidar você hoje para ser sal e luz. Entendeu? Sair daqui hoje e tomar a decisão de ser sal e luz. De fazer diferença na sociedade que você está. No lugar que você está. E hoje talvez uma forma de você fazer isso, abençoar a vida do outro, dividir a gasolina com quem não tem. Entendeu? Ser sal e luz. Queria desafiar você hoje a subverter essa ordem estabelecida no mundo. Tem muita gente aí sofrendo por causa dos efeitos do pecado, escravizados, com dor. Só que existe uma esperança. Essa esperança é Jesus. E ele será conhecido através dos seus seguidores. Sal e luz, dando sabor para o mundo. Iluminando ao mundo. Porque Jesus afirma no final aqui, que o mundo, ao olhar para os seus seguidores, essa luz, reconhecerão quem é Deus e darão glórias a Deus pelas suas boas obras. Por isso sejam sal, sejam luz, que Deus possa abençoar vocês, que vocês possam sair daqui e escolher a Jesus, a seu Pai, como Deus e Senhor da vida de vocês. Simplesmente porque Ele é a única esperança para este mundo. Deus abençoe vocês. Vamos ficar de pé? Cante comigo. Estou aqui, respondi teu chamado pra servir. Usa-me, eu sou teu pra fazer o teu querer. Muito
A gente vai orar. A gente vai orar. A gente vai orar. Agora saiu. Eu sei que tem muita gente aqui que é sal e luz. Tem feito diferença no mundo. Tem expandido o reino de Deus. Eu não sei como que você veio parar aqui hoje. Qual que foi o motivo que te trouxe aqui hoje? Diversos motivos. Mas você entende? O convite de Jesus é para que você seja sal e luz. Contagie o mundo com o amor de Deus. O amor de Deus. O amor de Jesus. Tem um texto, uma declaração de Jesus. Ele fala assim, que o mundo, esse sistema mundano, vai reconhecer os seus discípulos quando esses discípulos amarem uns aos outros. Entendeu? É o amor. Na verdade, o amor é o grande elemento, o grande valor no qual o reino de Deus está fundamentado. Porque quem ama não é injusto. Quem ama não é corrupto. Quem ama é responsável com o fraco e com o oprimido, você já entendeu. Que Deus possa te alcançar com o amor dEle, para que você possa transbordar nesse amor. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque de uma maneira especial. A Bíblia tem histórias e a gente está estudando uma das histórias. No momento em que Jesus falou àqueles camponeses de que é possível reverter essa ordem estabelecida. Essa ordem de caos que existe na nossa sociedade. Mas isso começa com a gente, Senhor. Então, se a gente se sente pequeno, frágil, envia o Teu Espírito Santo para lhe dar sabedoria, discernimento, nos fortalecer, para que a gente possa fazer diferença onde quer que a gente esteja. E que as pessoas, ao olharem para nós, não vejam mais do mesmo, mas Te reconheçam através de quem nós somos. Abençoa esta igreja. E ao a gente sair daqui hoje, a gente possa ser esse sal e essa luz para dar sabor a esse mundo, iluminar esse mundo que está nas trevas, Senhor. Abençoa cada pessoa que está aqui, nossas famílias, as pessoas que nós amamos. É isso que eu Te peço, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus, aquele que morreu e ressuscitou por nós. Te peço isso em nome dEle. Amém. Obrigado pela Tua presença, obrigado por você estar aqui hoje. Não esquece de dar uns abraços aí, uns 10 abraços, 20 abraços. E ser sal e ser luz aqui nesse lugar.